Viva Isaura Moraes, a candidata do PSD pelo Distrito de Santarém. É a cabeça de lista pela segunda vez, foi a escolhida para ser a candidata. Muitos já a conhecem, foi presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, foi também já deputada, mas eu pedi-lhe para começarmos que fizesse uma apresentação de quem é Isaura Moraes. Muito bem, muito obrigada. Saudar-vos a todos os que nos irão acompanhar. É verdade, Isaura Moraes, 55 anos de idade, venho de iniciativa privada, mais propriamente do ramo de artes gráficas. Quando assumi, tanto quando decidi candidatar-me à Junta de Freguesia de Rio Maior, tendo tido logo tanto uma vitória com a maioria absoluta, durante o mandato 2005-2009 estive presidente de junta da sede do Conselho de Rio Maior. Em 2009 decidi candidatar-me à Câmara Municipal de Rio Maior, porque entendi que tinha condições para poder fazer um bom trabalho, que não fosse só uma mudança de cadeiras, mas que fosse também uma mudança de políticas, de uma política que já vinha do Partido Socialista há 24 anos. Ganhei as eleições em 2009, depois candidatei-me com nova maioria absoluta em 2013 e 2017, na Câmara de Rio Maior. Portanto, que seria o mandato 2017-2021. Em 2019 tive o privilégio de ter sido convidada pelo presidente do partido, Dr. Rui Rio, para ser a cabeça de lista pelo Distrito de Santarém nas legislativas de 2019, o qual fui eleita. Como sabem, o Distrito de Santarém elege 9 deputados, em que o PSD elegeu 3, eu própria, João Moura e Duarte Marques. Durante estes 2 últimos anos tive momentos altos, ou seja, confesso-vos que foi uma grande mudança a saída da Câmara e o assumir funções no Parlamento. Ainda para mais, tanto foi no final de 2019, as eleições, ou seja, tomámos posse no dia 25 de outubro, salvo erro, e imediatamente a seguir, em março, portanto, de 2020, entramos numa situação extremamente complicada para o nosso país e para a Europa e para o mundo, que foi a situação de pandemia. Nunca pensei que uma das minhas funções enquanto deputada fosse poder também eu votar um estado de emergência e os vários que sucederam em termos de pandemia, retirando-nos as nossas liberdades pessoais e coletivas também. Este mandato, portanto, foram 2 anos que depois acabou por ser, que supostamente deveria de continuar por 4 anos e que foi interrompido agora com o chumbo do Orçamento de Estado para 2022, algo que o Presidente da República, portanto, já tinha anunciado que se o orçamento fosse chumbado, que iria dissolver o Parlamento. Portanto, neste momento, foi isso, portanto, foi o que aconteceu. Se o orçamento de 2021 para 2021, portanto, já só foi aprovado tanto pelo Partido Socialista, tanto pelos partidos de menor representação na Assembleia da República, em que o Bloco de Esquerda já não o aprovou, né? Não votou favoravelmente, agora, portanto, acabou por ser o PCP que também chumba o orçamento e por essa circunstância acabou por nem sequer ser discutido na especialidade automaticamente, repito, portanto, houve a dissolução do Parlamento. Neste momento, e como não existem vazios, o que funciona, e hoje acabou de funcionar, é a Comissão Permanente, do qual também faço parte, em que fazemos, portanto, a discussão portanto, de situações da atualidade, em que há debate político e que depois, tal como aconteceu hoje, tivemos a presença da Sra. Ministra e dos Secretários de Estado do Trabalho, da Solidariedade e do Emprego, disse ao contrário, portanto, ou seja, não existe vazio no Parlamento, sim, continua a reunir, mas a Comissão Permanente com poderes e competências limitadas. Durante estes 2 anos, o que mais me custou, sem dúvida, foi o facto de termos que fazer política à distância. Aprendemos todos
a trabalhar à frente de um computador, como agora aqui estamos a fazer, sabendo que esta conversa há 2 anos atrás, consigo e com mais privilégio, portanto, foi nas portas do sol. Nas portas do sol. Foi nas portas do sol. Hoje estamos a fazê-la desta maneira e há bocadinho confessava-lhe e confesso agora novamente que sem dúvida que me assusta este período que nos separa até o dia 30 de janeiro, na forma como iremos passar a nossa mensagem e como iremos procurar transmitir aos nossos eleitores, aos nossos cidadãos, tanto do nosso distrito, aquilo que defendemos, ao fim e ao cabo, que o que está em causa no dia 30 de janeiro não é só a eleição dos deputados que irão representar o nosso distrito na Assembleia da República, mas é também a eleição depois do primeiro-ministro. E o que hoje digo que fazemos a campanha de outra forma, iremos reunir com as forças vivas do nosso distrito, iremos ouvir as suas preocupações, os seus anseios, procurando depois fazer um caderno de encargos que se ganhamos as eleições, tal como iremos trabalhar, e estamos a trabalhar para isso, para que possamos fazer sempre a defesa dos nossos cidadãos e, claro, da nossa região. Não é? Mas que balanço é que é possível e se houve assim algumas medidas que tenha tomado em defesa do distrito? Olha, quando se diz que os deputados fazem pouco, ou que não se vê tanto trabalho que é feito, dizer-vos que quem vem de uma autarquia local, habituada a trabalhar 7 dias por semana, e muitas horas por dia, portanto nada me assustou face aos convites que me foram lançados pelo partido para assumir outras responsabilidades de âmbito nacional. Como sabe, estive e continuo a estar, porque no último congresso do partido voltei a ser eleita vice-presidente do Rui Rio, portanto vice-presidente da Comissão Política Nacional, com outras responsabilidades também dentro do partido. Nomeadamente tenho a meu cargo e sou a coordenadora da revisão dos estatutos do partido, algo que também é muito necessário. Estive na Comissão Nacional Autárquica no âmbito tanto das eleições que se realizaram no passado mês de setembro e assumi outras funções, nomeadamente numa comissão administrativa que foi criada também para fazer uma reestruturação administrativa e financeira, quer do partido, quer do grupo parlamentar. Isto acumulando, claro, com as funções de, portanto, deputada do distrito, ao fim e ao cabo, deputada da nação também. Entretanto, a nível do grupo parlamentar, eu estive coordenadora da Comissão do Poder Local, Administração Pública, Descentralização, e que com as eleições autárquicas, assumi a presidência aqui, quem era o presidente desta comissão, que é a 13ª Comissão, era o Fernando Ruas, que entretanto candidatou-se e venceu as eleições em Viseu, e eu fui convidada a assumir a presidência desta comissão, que toca em várias áreas, na administração pública muito, no poder local, e na descentralização também, na descentralização do país, portanto, ou seja, das competências do poder central para as autarquias locais. Na administração pública é um desafio grande, porque tentamos e iremos continuar, e é um compromisso que nós assumimos também, e tentamos continuar e procuramos fazê-lo, que é introduzir alterações incrementais que conduzam a um aumento da melhoria do relacionamento dos cidadãos com a administração pública, aumentando também a confiança destes, portanto, dos cidadãos, na administração pública, nos serviços do Estado, com o objetivo da melhoria e eficácia da máquina do Estado. Este é um grande desafio, porque diz respeito a tudo o que é administração pública, ou seja, que vai desde o ensino à saúde, a área social, a tudo o que é áreas que tem a ver com a administração pública, e como digo, que foi um grande desafio e há de continuar a ser, porque no âmbito das reformas que o PSD propõe no seu programa, dizer também que será apresentado amanhã o Programa Nacional do PSD,
para as legislativas de 2022, nas reformas que nos propomos a fazer caso sejamos eleitos, uma delas é também fazer esta reforma da administração pública que é tão necessária para o melhor funcionamento e para a melhor eficácia, repito, da máquina do Estado. Portanto, estes foram os grandes desafios. Mas, paralelamente a estas funções que assumi, nunca deixei de receber e de acompanhar as questões do meu distrito e sabemos tanto o que foi feito, o que não foi feito, mas as prioridades para o nosso distrito. Nomeadamente, quer tanto na área da saúde, ainda anteontem tive o privilégio de ter tido um frente a frente com a cabeça de lista do Partido Socialista ao nosso distrito, a Santarém, pelo nosso círculo eleitoral, Alexandre Leitão, em que dizia que muito foi feito, pois era melhor, quer dizer, em 6 anos, tanto 4 anos do anterior governo e mais 2 anos deste governo, era melhor que não tivesse sido feito. É verdade que muito foi feito, mas muito mais há para fazer. Portanto, isto para lhe dizer que nunca descurei, em colaboração com o João Moura e com o Duarte Marques, nunca descurei o trabalho que tem de ser feito e o acompanhamento das matérias do meu distrito. Ao fim e ao cabo, quando da discussão dos vários orçamentos, porque neste período assumimos funções no final de 2019, como disse, portanto, em fevereiro de 2020 estávamos a discutir o orçamento para 2020 e no final de 2020 estávamos a discutir o orçamento para 2021, em que temos a possibilidade de reunir com os vários ministros, tanto dos vários ministérios, das várias áreas, reivindicando assim as questões do nosso distrito. Em simultâneo, e ao longo destes 2 anos, fomos sempre fazendo requerimentos e apresentando propostas também ao Governo no que diz respeito ao nosso... Agora, nesta campanha, quais são as vossas prioridades, quais são as vossas propostas para o Distrito de Santarém? Muito bem. Uma delas, como já lhe disse, a questão da forma da administração pública, que é de âmbito, claro, nacional, mas que também, cada uma delas também será transversal a todos os nossos distritos. Mas propriamente e relacionadas com o nosso distrito, ou seja, mais em pormenor, que depois também iremos fazer sair um documento, portanto, e nas redes sociais iremos trabalhar toda esta questão, no que diz mais propriamente respeito, portanto, ao nosso distrito, iremos apresentá-las, mas as matérias prendem-se com, tanto na área da saúde, é verdade que o Hospital de Santarém, que tem tido avanços em termos quer de equipamentos, de resposta à nossa população, ao fim e ao cabo, a população que serve, assim como do Médio Tejo também, mas é importante nós continuarmos a perceber, e portanto esta pandemia veio-nos demonstrar que existem ainda algumas deficiências que iremos ter que colmatar, como é normal. Depois, na educação, achamos que tem que haver uma articulação, tanto no que diz respeito aos vários graus de ensino, seja ao secundário, seja ao profissional, que seja ao superior, terá que haver uma melhor articulação e, por sua vez, também com os politécnicos, quer o de Santarém, quer o de Tomar, com todo o tecido empresarial, porque assim faz sentido que este ensino seja vocacionado e que possa privilegiar também todo o nosso tecido empresarial da nossa região, não só, mas também. Depois, na área social, tem que haver um acompanhamento maior com as nossas instituições, ou seja, e mais uma vez a pandemia também veio, não é que eu acho que a pandemia sirva de desculpa para tudo, mas a verdade é que as nossas instituições precisam tanto de que sejam vistas pelo Ministério da Segurança Social de uma forma ainda muito maior, ou seja, nós sabemos que as IPSS se substituem ao Governo no apoio aos seus utentes, àqueles que servem, nomeadamente nas 2 camadas, quer na infância, quer na velhice, e esta situação de pandemia veio ainda acrescentar algum déficit, tanto que estas instituições estavam tanto a ter,
e para que possam prestar o melhor acompanhamento e o melhor serviço aos seus utentes, tem que haver um maior acompanhamento por parte do seu Ministério. Depois, no que diz respeito, já vou deixar para o último, a parte da economia, tanto no que diz respeito também às autarquias locais e ao poder local, e refiro-me tanto quer às câmaras municipais, quer às juntas de freguesia, que têm sido os incansáveis, e eu acho que todos sabem que eu sou uma defensora do poder local, pela proximidade e pela capacidade que tem de poder responder em tempo mais curto aos seus concidadãos, e então as juntas ainda são aquela porta principal, a primeira porta a quem os cidadãos em caso de necessidade, a quem recorrem, né? Tanto que devem ser mais e melhor acompanhadas e reconhecidas pelo Governo Central. Ou seja, estamos num processo de descentralização que já supostamente, portanto, já deveria ter acontecido, devia ter ocorrido até 2021. Este processo de descentralização das competências do Estado Central para as autarquias, quer câmaras, quer juntas, foi acaba que é uma intenção dos dois maiores partidos, nomeadamente tanto do PS e do PSD. Houve um acordo, um entendimento assinado por estes dois partidos e que supostamente já devia estar concluída e que agora terá que ficar concluída até abril de 2022. Há áreas tão fundamentais como a educação, a saúde ou a área social. Muitos dos municípios, alguns dos municípios já aceitaram essas competências, já protocolaram com o Estado Central e com as juntas de freguesia essas competências, mas muito há ainda para fazer. Isto porquê? Porque não houve aqui uma grande, eu ia utilizar uma expressão, portanto, uma grande coerência nesta delegação de competências, em que, de alguma forma, as autarquias achavam que estavam a ficar só com a responsabilidade, sem o respectivo pacote financeiro, e nós sabemos que, e volto ao mesmo, portanto, se eu acho que as autarquias podem desempenhar essas competências com verbas inferiores ao Estado Central, mas o Estado Central não pode dizer isto, ou seja, o Estado Central não pode deixar de transferir as verbas para que os municípios as possam fazer de melhor. Ao fim e ao cabo, se não fosse para as desempenhar de melhor forma, não se justificava estarem a transferi-las para as autarquias locais, nomeadamente na questão da educação, em que transferem também os equipamentos e algumas com deficiências e com necessidade de investimentos significativos que não estavam a ser calculadas. Espero sinceramente que os autarcas consigam, com o ministro e com o respectivo ministério, que possam fazer o melhor entendimento possível para que, ao serem as autarquias a desempenhá-lo, que o desempenhem melhor do que até então, ao fim e ao cabo. É isso que se pretende. Depois, na área da segurança e proteção civil, também é uma área, tanto, acho que o nosso distrito é um distrito relativamente seguro. Quando nós percebemos tanto o que vai acontecer um pouco por todo o país, em termos da segurança das suas agentes, temos áreas mais seguras que outras, mas que a proteção civil e as instituições, quer os bombeiros, nossos bombeiros, do modo geral do distrito, quer a Cruz Vermelha, quer as entidades que prestam socorro e auxílio às nossas comunidades, também devem ser acompanhadas e devem ter o respectivo retorno financeiro, que ao fim e ao cabo, para poderem conseguir ter mais recursos humanos. E nós sabemos que vivemos uma altura em que não é fácil conseguir aumentar o número de voluntários nestas instituições, mas terão que existir condições para que assim seja, para podermos prestar o melhor serviço, e no âmbito também das forças de segurança também. Depois o turismo, queremos que a nossa região, até pela proximidade que tem a Lisboa, a nossa capital do país, que seja privilegiado em termos de turismo pela proximidade à capital, e que por essa proximidade tanto não seja prejudicado, ou seja, que possamos ter
os nossos valores, aquilo que de melhor temos na nossa região, seja em termos da nossa gastronomia, seja em termos da nossa produção vitivinícola, seja o que de melhor, os produtos que de melhor que nós temos na nossa região, que possam ser também uma fonte de atração de turistas e que possamos assim também valorizar a nossa região, como por exemplo no turismo religioso em Fátima, e que possamos ter os melhores acessos e as melhores infraestruturas para poder, ao cabo também, acompanhar todo o investimento que os privados têm feito na hotelaria e também na restauração. E por último também a questão da economia e das empresas, dizer que nós defendemos que o nosso país só pode sair do local onde está em termos de produtividade e em tantas outras áreas na cauda da Europa, se conseguirmos ter a capacidade de confiar nas empresas e no crescimento da nossa economia. E por essa via, nas melhores condições de emprego e no aumento dos vencimentos, para podermos ter um melhor poder de compra e, ao fim e ao cabo, para que toda a economia possa gerar e possa produzir, por sua vez, mais investimento nas nossas empresas. E já agora deixe-me dizer que o PSD tantas vezes é erradamente acusado de que é contra o aumento do ordenado mínimo nacional. Deixe-me dizer, não há nenhum responsável político que possa ser contra o aumento do ordenado mínimo nacional. O que o PSD, e foi mal entendido, na altura em que o presidente do PSD referiu que era contra a forma como este aumento do ordenado mínimo nacional está a ser feito, ou seja, que ele deveria ser feito não por decreto ou por imposição portanto, política, de forma administrativa, mas que o ordenado mínimo, assim como o ordenado médio e os ordenados de um modo geral, deviam sim de aumentar por via do crescimento da produtividade e aí seria muito mais cauteloso que o governo pudesse também aliviar a carga fiscal das empresas para poder fazer mais investimento nas suas empresas, para poder aumentar a sua produtividade e assim aumentar o seu número de trabalhadores. Repito, ou seja, claro que nós queremos que o ordenado mínimo nacional seja aumentado, assim como o médio também o seja, mas por via do aumento da produtividade e da sustentabilidade das empresas. Me preocupa. Mas depois também temos outras, porque para podermos combater alguma desertificação de algumas regiões também do nosso distrito e promover uma coesão territorial à séria, portanto, em que as pessoas possam fixar em todo o território, é preciso que haja uma boa rede de transportes, seja ele ferroviário ou seja ele rodoviário. E no ferroviário, porque tem sido uma questão levantada por nós também, houve já um debate alargado até promovido pela Câmara de Santarém, e nós, tanto eu tive a oportunidade, eu e os deputados eleitos pelo distrito, pelo menos pelo PSD, tivemos a oportunidade de questionar o Sr. Ministro das Infraestruturas, que se prende com a requalificação da linha do Norte, que liga tanto o Vale de Santarém, o entroncamento, como nós sabemos. Sim. Esta requalificação estava inscrito no Plano Nacional de Investimentos, no PNI 2030, e que depois foi retirado, e depois percebemos agora que no PRR o que lá vem, portanto, não é propriamente isto que nós pretendíamos, e nós entendemos que esta requalificação desta linha prevê três situações, nomeadamente uma em termos de segurança, outra em termos da rapidez do percurso, e outra é isso mesmo, portanto, é a promoção tanto destas regiões numa fixação de população, ao fim e ao cabo, tanto na região também. Depois temos uma outra que também tem sido muito questionada e muito abordada, que é a conclusão da A13, o Exatamente. anterior IC3. Sim, e aqui prende-se com uma questão ambiental também, a questão ambiental e do incómodo que é
para toda a população que reside e para os concelhos. Ao longo do Estado Nacional 118, nomeadamente a Chamusca, Almeirim, Alpiarça. Alpiarça e a Golgã também, de alguma forma, também. Que não faz sentido que ao longo da 118, seja tão invadida por carros pesados que transportam não só lixos, portanto, resíduos domésticos, mas também resíduos perigosos e agora com um aumento grande dos resíduos hospitalares. A verdade é que existia um plano de proteção ao traçado da A13, esperamos que isto depois tem prazo, esperamos que este prazo, portanto, não seja ultrapassado, ou que não seja, portanto, que não caduque, vamos lá, se é que não caducou já, para que este investimento seja uma realidade e é uma prioridade grande. Depois, diz respeito a Rio Maior, mas é uma questão local e é uma questão também ao fim e ao cabo, de algum apoio social que se pretende aos alunos da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que é a residência de estudantes. Esta questão tem sido reivindicada muito por nós, também pelo PCP, e no orçamento que foi discutido em fevereiro de 2020 para o Orçamento de Estado de 2020, portanto, eu repito, não estou enganada, portanto, esse orçamento foi discutido nesse ano, portanto, foi em fevereiro, em que foi aprovado para incluir no orçamento de 2020, foi aprovado com o voto contra do Partido Socialista. E que tanto, tanto foi inscrito, mas não aconteceu, tanto o Governo acabou por não incluir verbas para este projeto. Agora, no orçamento que foi discutido no final de 2020 para o orçamento de 2021, aí sim já foi aprovado por todas as forças partidárias, nomeadamente por todos os deputados do distrito, julgo que não estou enganada, sim, foi. Sim. Tanto, aí já foi inscrita verba, só com o atrasar tanto deste processo e com o aumento dos materiais, das matérias-primas da construção civil, agora quando o Politécnico lançou o concurso ele tem ficado deserto. Sim. E a verdade é que... vão ter de repetir outra vez o processo, não é? Sim, e esta residência é tão importante para fixar os alunos e para os apoiar em termos sociais. E até para manter aquele crescimento que a Escola Superior de Desporto de Rio Maior tem tido. É uma das maiores escolas já do distrito. Sim, e é preciso acompanhar e dar sustentabilidade a esse crescimento, não é? Claro, tanto esta residência à época previa à volta de 100 camas. Julgo que no projeto posterior, tanto se mantinha mais ou menos o mesmo número, mas este resolve, em termos de residência de estudantes, em que o Governo tinha e tem um plano para aumentar a residência de estudantes, e nesta região acaba por fixá-los também, e ao fim e ao cabo também é uma componente e um apoio social. Depois existe ainda outra infraestrutura que entendemos também que é prioritária, que é a ligação da A1 com o IC9, em que a A1 liga norte-sul, o IC9 liga interior e litoral, e elas encontram-se, mas não se complementam, tanto precisamente em Fátima, e o quanto isto era importante também para o turismo religioso ali naquela região. Depois existe uma outra questão, que chegou a estar inscrita também, salvo erro, no Plano Nacional de Investimento, em que era uma intenção do Governo, isto em 2019, de avançar com 23 centros de excelência em Portugal. E um deles seria para instalar na Estação Zootécnica da Fonte Boa, no Vale de Santarém, que seria o Centro de Excelência na Agricultura e Agroindústria, em que a comunidade intermunicipal da Alzira do Tejo chegou a assinar protocolos, tanto para que este projeto pudesse ser contemplado, e a verdade é que a candidatura não foi aprovada e salvo erro na casa dos 5,2 milhões e não avançou, mas é importante até porque na nossa região, sendo um concelho predominantemente agrícola, fomentava a investigação para os setores
da agropecuária e também da agroindústria. Ou seja, portanto, são questões que nos diferenciam, e esta ligação com o Politécnico, nomeadamente com a escola agrária, que faria todo o sentido que a situação pudesse evoluir, e eu acho que este é um compromisso que os deputados do PSD podem assumir, que tudo farão para que este centro de excelência possa evoluir e possa ser uma realidade. Depois existem todo um conjunto de outras matérias ligadas também com áreas empresariais do nosso distrito, em que os deputados irão acompanhar. Há aqui uma outra realidade, que durante o período da campanha autárquica, como nós sabemos, o governo andou a prometer o PRR a tudo e a todos. E lembro-me, por exemplo, em termos da construção de um centro de saúde no Cartacho, que foi anunciado em período, ainda não era de campanha eleitoral, mas era pré-campanha, salvo erro, na esperança que todas estas promessas que o governo fez possam vir a ser uma realidade, independentemente de terem alterado as forças partidárias na gestão das autarquias, que agora é preciso perceber com os nossos autarcas que outros investimentos, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja tanto na área social, que outras infraestruturas é que existe necessidade tanto de podermos abraçar, conhecer e depois defender a conclusão das mesmas. Eu ainda dizia no outro dia que é a senhora ministra, mas ela não está a candidatar a ministra, está-se a candidatar a deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Santarém, Alexandra Leitão, de que o distrito de Santarém tinha passado ao lado, ou seja, o PRR passou ao lado do... Era isso que eu ia lhe perguntar, se acha que o PRR está a passar aqui ao lado do distrito. Sim, tanto estes investimentos e estas infraestruturas que acabei de referir, supostamente deveriam ser previstas no PRR. Ou seja, nós estamos tão próximo de Lisboa e não se justifica que as verbas do PRR sejam em grande percentagem para as grandes áreas de Lisboa, para as grandes áreas metropolitanas, e que não venham a prever, que venham a contemplar estes investimentos nesta região. Quando queremos apregoar a coesão territorial, estas verbas deveriam de ser em todo o território, que pudessem contemplar os nossos territórios mais desertificados, permitindo assim uma maior fixação de pessoas nas áreas mais afastadas dos grandes centros. E os censos os conhecidos de 2021 dizem-nos tanto a perda de população e onde é que se perdeu população, onde é que se aumentou a população, e que nós sabemos que a questão das infraestruturas é uma mais-valia para quem se queira fixar mais no interior do território, e portanto, sim, continuo a achar que o PRR foi definido, acredito que sim, com a Associação Nacional de Municípios, mas com os autarcas e, portanto, nomeadamente, não foram chamados a esta discussão. Quem o diz não sou eu, é precisamente a Associação Nacional de Municípios. E que grande parte destas infraestruturas, se já estavam no Plano Nacional de Investimento, eu acho que deveriam ser previstos, tanto neste PRR. No PRR, o que lá vem, mais claramente para o distrito de Santarém, é a valorização das áreas empresariais. Por acaso uma é nos Riachos, portanto fica entre Entroncamento e Torres Novas, e outra é em Rio Maior, que é o acesso às áreas empresariais, portanto em Rio Maior propriamente na 114. Mas estas duas obras já foram anunciadas com pompa e circunstância, precisamente nos Riachos, em fevereiro de 2017 pelo Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, a partir destas até já deviam estar resolvidas e concluídas, sabendo, claro, que é um apoio à área empresarial, e essas nós temos mesmo, tanto que as prever e que as contemplar. Mas existem
outras questões, que agora no momento não os tenho aqui, mas que iremos prevê-las e contemplá-las e defendê-las no âmbito tanto dos deputados que se candidatam pelo PSD do nosso distrito. Eu ainda lhe queria também perguntar a sua opinião sobre a anunciada, que está a ser negociada com Bruxelas, penso eu, a nova NUT, que irá unir o Médio Tejo, a Lesíria e o Oeste. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é dizer que eu também fui parte interveniente e favorável nesta questão. É verdade que este governo, e a Sra. Ministra também acabou por dizê-lo, vai avançar agora, mas o anterior governo não o fez, ou seja, ainda era secretário de Estado, Carlos Miguel, era secretário de Estado das Autarquias Locais, e Eduardo Cabrita era o ministro da Presidência, quando reuniu com todos os presidentes de Câmara do distrito, e do distrito, tanto da Lesíria e do Tejo, do Médio do Tejo, e do Oeste, com o objetivo de poder manifestarmos a nossa posição e desse processo evoluir. Nós tínhamos vontade do governo à época, do anterior governo, estou-me a referir ao anterior governo, ao primeiro governo de António Costa. Portanto, não houve vontade política de que o mesmo avançasse. Sabendo que não é o governo que cria estas NUTs, tanto que é Bruxelas, tanto é o Eurostat que as cria, e que de 3 em 3 anos que elas podem ser revistas. Bom, mais uma vez, também o PSD, também tive a possibilidade de questionar a senhora Ministra à época, que era da Coesão Territorial, quer Alexandra Leitão também, e o PSD fez uma recomendação ao Governo nesse sentido. É claro que fico muito satisfeita, não é só numa lógica de dinheiros públicos e de candidaturas tanto ao setor público, mas também ao privado, e para que de uma vez por todas possamos, em conjunto e de uma forma articulada com a nossa região, e quando falo região, falo a Lesíria, o Médio Tejo e o Oeste, porque temos questões, particularidades que nos caracterizam, e que não faz sentido estarmos a definir a estratégia e o planeamento em Lisboa e Val do Tejo e depois irmos beneficiar destas candidaturas, destas verbas ao Alentejo, assim como o Médio Tejo ir ao centro. Claro que sou favorável e defendo, e até agora com esta nova possibilidade e com o novo quadro comunitário que se está a desenhar, faz todo o sentido que o mesmo possa avançar. E muito bem, e resta-me agradecer-lhe a sua atenção e as suas palavras. Bom trabalho, obrigado. Obrigada, desejar também ao João Batista, desejar-vos também bom trabalho e ao mais Ribatejo que possam divulgar também este nosso trabalho, que não podendo ser feito com a proximidade que nós gostávamos, que seja feito desta forma e também um pouco nas redes sociais. Muito obrigada, felicidades também. Obrigado.